A internet é um oceano vasto e sombrio, repleto de histórias que se espalham como vírus, transformando simples contos em lendas urbanas que assombram a mente coletiva. Entre essas, poucas são tão arrepiantes quanto a do Slender Man. Uma figura alta, esguia, sem rosto, vestindo um terno escuro, com tentáculos brotando de suas costas. Ele não é uma criação antiga do folclore. Nasceu nos recantos digitais, em fóruns de discussão, ganhando vida através da imaginação compartilhada e do crescente medo. A lenda narra sua capacidade de perseguir e traumatizar suas vítimas, especialmente crianças, antes de fazê-las desaparecer sem deixar vestígios. Com o tempo, o que começou como uma brincadeira de Photoshop tornou-se um fenômeno cultural, um monstro moderno que espreitava nas sombras da percepção global. Nesse cenário de lendas digitais, viviam Sarah e Emily, duas adolescentes inseparáveis, cujas vidas eram um turbilhão de aulas monótonas e a emocionante busca por adrenalina nas profundezas da internet. Elas eram o tipo de amigas que terminavam as frases uma da outra, compartilhavam segredos sob a luz bruxuleante de seus celulares à noite e vibravam com cada nova história de terror que encontravam. A curiosidade era a força motriz de suas existências e o medo, um tempero que adicionavam à rotina. Quando se depararam com os primeiros vídeos e fóruns dedicados ao Slender Man, a princípio, foi apenas mais um passatempo macabro, uma fonte de sustos e risadas nervosas. Elas passavam horas assistindo compilações de supostas aparições, lendo relatos arrepiantes e trocando teorias sobre a origem e os poderes da criatura. Para elas, era um jogo, um elaborado conto de fadas digital que não poderia de forma alguma transpor a barreira da tela. Contudo, a linha entre o jogo e a realidade começou a se embaçar sutilmente, quase imperceptivelmente. Pequenos incidentes estranhos começaram a pontuar seus dias. Uma caneta que deixavam sobre a mesa aparecia no chão. Livros cuidadosamente empilhados eram encontrados fora do lugar. Sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores de suas casas vazias durante a tarde. Sussurros inaudíveis que faziam os pelos de seus braços se eriçarem. A sensação de estarem sendo observadas, um arrepio na nuca, tornou-se uma presença constante, um lembrete silencioso de que algo estava diferente. Elas tentavam racionalizar, atribuindo os eventos ao vento, à memória falha, ou simplesmente à própria imaginação hiperativa, alimentada pelas histórias que consumiam. Mas a verdade era que, no fundo, uma semente de dúvida já havia sido plantada. Em uma noite de tédio e busca por emoções, com um desejo ardente de testar os limites do sobrenatural, Sarah e Emily se encontraram em um ponto de virada. Sob a luz pálida de uma lanterna no quarto de Emily, cercadas por lençóis que pareciam abafar o mundo exterior, elas decidiram fazer um pacto. Era uma brincadeira, claro. Uma invocação inocente, retirada de um dos fóruns mais obscuros que haviam encontrado. Elas recitaram palavras estranhas e desenharam símbolos rudimentares nas páginas de um caderno, rindo nervosamente a cada passo, sem realmente acreditar no que estavam fazendo. A adrenalina pulsava, a emoção de desafiar o desconhecido era inebriante. Mas a inocência do pacto se desfez com o primeiro sinal claro. Dias depois, durante uma caminhada despretensiosa pela floresta, nos arredores da cidade, Emily, sempre com seu celular em mãos para capturar o momento perfeito, tirou uma série de fotos aleatórias da paisagem. Mais tarde, ao revisar as imagens em casa, um calafrio percorreu sua espinha. Em uma das fotos, ao fundo, entre as árvores densas e a penumbra, uma figura alta e esguia
mal perceptível, mas inegavelmente presente, destacava-se contra o verde escuro. Não havia rosto, apenas uma silhueta alongada que parecia observar. O que parecia uma brincadeira havia começado a se tornar real, e o medo, um medo visceral e gélido, finalmente se instalou em seus corações. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O medo, uma vez instalado, nunca mais as abandonou. A fotografia, antes uma curiosidade macabra, transformou-se em um portal para uma nova realidade aterrorizante. A partir daquele momento, a vida de Sarah e Emily deixou de ser delas. A sombra do Slender Man, antes uma figura distante em uma lenda urbana, começou a se manifestar com uma frequência alarmante, tecendo uma teia de obsessão e pavor que as envolvia a cada dia mais. Os pequenos incidentes estranhos evoluíram para fenômenos inegáveis. Pesadelos vívidos, onde a figura alta e sem rosto pairava sobre elas, tornaram-se uma constante, roubando-lhes o sono e a paz. A cada despertar, um suor frio escorria por suas testas, e a sensação de que não estavam sozinhas, mesmo em seus próprios quartos, era esmagadora. As visões rápidas, flashes da silhueta, esguia na periferia de seus campos de visão, se tornaram mais frequentes. Um vulto no corredor, uma sombra mais longa que o normal projetada pela luz da lua, um piscar de olhos, e lá estava ele, apenas por uma fração de segundo, o suficiente para fazer seus corações dispararem. As perturbações não se limitavam apenas aos seus sentidos. Aparelhos eletrônicos, antes confiáveis, começaram a falhar inexplicavelmente em sua presença. Telas de computador piscavam, rádios sintonizavam em estática infernal, e celulares enviavam mensagens distorcidas para contatos aleatórios. Era como se a própria tecnologia se revoltasse, tornando-se um canal para a influência maligna que as cercava. Emily, a amiga que antes exibia um ceticismo brincalhão, começou a ser a mais afetada. A insônia a consumia, seus olhos estavam sempre injetados de sangue, e a paranoia se instalava como um parasita em sua mente. Ela via o Slender Man em cada canto escuro, ouvia seus sussurros no vento, e sua risada nervosa, antes um sinal de diversão, transformou-se em um tique de ansiedade. Sarah tentava racionalizar, tentava encontrar explicações lógicas para o caos que se instalava em suas vidas, mas as evidências se acumulavam, esmagando qualquer vestígio de dúvida. Como ignorar os eventos quando eles se tornavam tão palpáveis, tão reais? A obsessão pelo Slender Man e os fenômenos inexplicáveis as isolaram. Amigos e família, antes parte integrante de suas vidas, foram deixados para trás. As desculpas para faltar a encontros sociais tornaram-se mais elaboradas, e a necessidade de pesquisar, de entender o que estava acontecendo, consumia cada minuto de seus dias. Elas passavam horas em fóruns obscuros, lendo relatos de outras vítimas, procurando por padrões, por uma saída. Foi durante uma dessas sessões noturnas que elas fizeram uma descoberta aterrorizante. Os proxies, relatos de pessoas que, sob a influência do Slender Man, se tornavam seus seguidores, realizando seus desejos e agindo como seus olhos e ouvidos no mundo real. A ideia de que alguém pudesse ser manipulado dessa forma gelou seus ossos. O ponto de não retorno foi atingido com a primeira ameaça direta. Em uma noite chuvosa, enquanto Emily tentava, sem sucesso, dormir à tela de seu computador, que ela havia desligado horas antes, acendeu-se sozinha. Um calafrio percorreu sua espinha quando ela viu uma mensagem enigmática, escrita em letras tremidas, que parecia se mover na tela. Não havia remetente,
apenas a sensação de que não era de um humano. As palavras eram poucas, mas carregadas de uma intenção sombria. Vocês me chamaram. Agora pertencem a mim. A mensagem desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando Emily em um estado de choque catatônico. Sarah, ao ser informada, tentou desesperadamente encontrar uma explicação. Um vírus de computador, uma brincadeira de mau gosto. Mas a frieza no olhar de Emily, o terror genuíno estampado em seu rosto, dizia o contrário. A linha entre a lenda e a realidade não apenas se embaçara, ela havia se desfeito completamente. Elas não estavam mais brincando com uma história de terror. Estavam presas nela. O Slender Man não era mais uma figura de internet. Era uma presença real, um predador que as havia escolhido. E agora, sabiam que não havia volta. Estavam presas, e o medo, que antes era uma semente, florescia em uma árvore monstruosa, pronta para devorá-las. A mensagem no computador de Emily foi o catalisador para uma transformação ainda mais aterrorizante. A condição de Emily, já frágil, agravou-se exponencialmente. Ela se tornou errática, seus humores oscilando de uma apatia profunda para explosões de raiva sem motivo aparente. Os lapsos de memória, antes esporádicos, tornaram-se frequentes e preocupantes. Emily esquecia conversas inteiras, perdia objetos e, por vezes, parecia não reconhecer Sarah por alguns segundos. Um olhar vazio e distante em seus olhos. A amiga que Sarah conhecia estava se desvanecendo, sendo substituída por uma casca vazia, um eco da pessoa que fora. Sarah, consumida por uma agonia silenciosa, tentava desesperadamente encontrar uma solução. Ela mergulhou ainda mais fundo na pesquisa, procurando por rituais de proteção antigos, formas de reverter o pacto que haviam feito, qualquer coisa que pudesse trazer Emily de volta. Passava noites em claro, a tela do computador iluminando seu rosto pálido, enquanto ela lia sobre exorcismos, banimentos e lendas de entidades que poderiam ser combatidas. Cada nova informação era uma ponta de esperança, rapidamente esmagada pela realidade implacável da deterioração de Emily. Os conflitos entre as amigas tornaram-se inevitáveis e dolorosos. Emily, em seus momentos de lucidez distorcida, acusava Sarah de não acreditar nela o suficiente, de não entender a gravidade da situação em que estavam. Você não sabe o que é ter ele na sua cabeça, Sarah. Ela gritava, os olhos marejados de uma mistura de medo e ressentimento. Sarah, por sua vez, sentia-se impotente e culpada. A culpa corroía-a por dentro, por ter sido parte daquela brincadeira inicial, por ter arrastado Emily para aquele pesadelo. Ela tentava se aproximar, oferecer conforto, mas cada toque parecia repelir Emily, como se a própria presença de Sarah fosse uma lembrança constante de sua desgraça. A mudança drástica no comportamento de Emily não passou despercebida. Os pais de Emily, pessoas amorosas e atentas, notaram o isolamento da filha, as olheiras profundas, a perda de peso e a agressividade ocasional. Eles tentaram buscar ajuda profissional, levando Emily a psicólogos e psiquiatras que, sem entender a verdadeira natureza do problema, atribuíram os sintomas a estresse adolescente, ansiedade ou até mesmo depressão. Os tratamentos convencionais não surtiam efeito, e a frustração e o desespero dos pais cresciam a cada dia, enquanto sua filha se afastava mais e mais da realidade. O primeiro desaparecimento menor foi um choque para a comunidade escolar. Um colega de escola, conhecido por ser um tanto arrogante, que havia zombado abertamente de Sarah e Emily por sua obsessão com o Slender Man, sumiu por algumas horas. A polícia foi acionada. Os pais do garoto estavam em pânico. Horas depois,
Ele foi encontrado em um parque local, sentado em um banco, completamente confuso e sem nenhuma memória do ocorrido. Ele não se lembrava de como havia chegado lá, ou o que havia feito durante as horas em que esteve desaparecido. Seus olhos estavam vazios, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma tarde. Sarah e Emily trocaram olhares de terror. Era uma advertência, um lembrete sombrio do poder da entidade. A tensão era palpável, o ar pesado com uma sensação de iminência. Em uma noite particularmente tormentosa, Emily teve uma visão clara, tão vívida que parecia real. Ela descreveu a Sarah com uma voz trêmula, os olhos arregalados, fixos em algo que Sarah não podia ver. Ele está vindo, Sarah. Ele está nos levando para um lugar escuro, um lugar frio. Não há volta. A premonição de Emily não era um pesadelo. Era uma certeza, um vislumbre do futuro que as esperava. A imagem da figura alta e esguia, estendendo seus braços longos e finos para arrastá-las para a escuridão, se gravou na mente de Sarah. A ameaça, antes um sussurro distante, agora era tangível, respirando em seus pescoços. O tempo para agir estava se esgotando rapidamente, escorrendo entre seus dedos como areia fina. Sarah sentia que estava em uma corrida contra o relógio, não apenas para salvar Emily, mas para salvar a si mesma de um destino que parecia inevitável. A inocência da juventude havia sido trocada por um terror que as envelhecia prematuramente, e a brincadeira com o sobrenatural havia se transformado em uma luta desesperada pela sobrevivência. O Slender Man não era mais uma lenda, era a sua realidade, e ele estava pronto para cobrar seu preço. A premonição de Emily se concretizou de uma forma ainda mais aterrorizante do que Sarah poderia ter imaginado. A mudança em Emily não se limitou apenas à apatia ou à agressividade. Ela se intensificou, transformando-se em um comportamento possessivo e, por vezes, violentamente direcionado a Sarah. Os olhos de Emily, antes cheios de medo, agora exibiam um brilho frio, quase calculista, que Sarah não reconhecia. Era como se uma entidade diferente habitasse o corpo de sua amiga, observando-a, avaliando-a. Sarah sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha ao perceber a verdade insuportável. Emily estava se tornando uma proxy do Slender Man, uma ferramenta nas mãos daquela coisa sem rosto. O desespero de Sarah a impulsionou a uma busca frenética por ajuda. Ela tentou alertar adultos, seus próprios pais, os pais de Emily, até mesmo professores. Mas suas palavras, carregadas de terror e urgência, eram recebidas com descrédito, olhares de pena ou, na melhor das hipóteses, com a sugestão de que ela também precisava de ajuda psicológica. É o estresse, Sarah, diziam. Vocês duas estão passando por muita coisa ultimamente. Ninguém acreditava em sua história. Ninguém compreendia a dimensão do pesadelo que as engolia. Para o mundo exterior, Sarah era apenas uma adolescente delirante, talvez influenciada pelo comportamento errático de sua amiga. A solidão e o isolamento se tornaram seus companheiros mais constantes. A revelação chocante veio de forma gradual, mas implacável. Sarah começou a notar pequenos detalhes, incongruências que antes passariam despercebidas. Seus livros sobre folclore e ocultismo, que ela usava para pesquisar formas de combater o Slender Man, apareciam fora do lugar, com páginas importantes rasgadas ou marcadas com símbolos estranhos. Seus arquivos digitais contendo anotações e possíveis soluções eram corrompidos ou apagados. Inicialmente, ela atribuiu esses incidentes à sua própria desorganização ou a falhas técnicas, mas a frequência e a especificidade dos atos
a fizeram confrontar uma verdade terrível. Alguém estava sabotando suas tentativas de fuga ou solução. E essa pessoa só poderia ser Emily. Em um momento de coragem desesperada, Sarah confrontou Emily. Você está fazendo isso, não está? Você está me impedindo, Sarah exclamou, a voz embargada pela dor e pela raiva. Emily, sentada na beira da cama, virou-se lentamente. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos, aqueles olhos que Sarah conhecia e amava, agora eram frios e vazios, desprovidos de qualquer emoção. O que você está falando, Sarah? Ela perguntou, a voz monótona, quase robótica. A negação era convincente, mas a ausência de qualquer calor, qualquer centelha da Emily que ela conhecia, foi a resposta mais clara. Não era sua amiga quem estava falando. A confirmação brutal veio dias depois, quando Sarah, vasculhando o quarto de Emily em um último ato de desespero, encontrou um caderno escondido sob o colchão. Não era um diário, era um registro macabro. Desenhos grotescos do Slender Man, símbolos que ela reconheceu dos fóruns como marcas de proxy. E, o mais aterrorizante de tudo, um plano meticulosamente detalhado. O plano descrevia um sacrifício, um ritual para apaziguar a entidade, para selar a lealdade de Emily a ele. E o alvo, o sacrifício, era ela mesma, Sarah. Cada linha lida era um golpe no coração, uma facada na amizade que elas haviam construído. Emily, sua amiga inseparável, estava planejando entregá-la ao Slender Man. A dor da traição era quase insuportável, mas o choque e o terror a impulsionaram. A amizade que as unira desde a infância havia sido pulverizada pela influência maligna do Slender Man. Não havia mais tempo para lamentar, para tentar salvar Emily da escuridão que a consumia. Agora, Sarah estava sozinha, e sua luta não era mais para resgatar a amiga, mas para sobreviver. O Slender Man havia transformado a pessoa mais próxima a ela em sua arma, e Sarah era o alvo. O plano macabro de Emily não era uma fantasia, mas uma realidade iminente. Sarah sabia que não podia mais confiar em ninguém, especialmente em Emily. A traição da amiga